Fala pessoal, estamos já ao vivo na nossa live para falar a respeito do nosso preparatório para a prova de piloto privado da ANAC, a prova teórica de piloto privado da ANAC. O pessoal vai chegando, a gente vai começar a falar um pouco a respeito desse curso, como é que vai ser essa preparação. Essa preparação, como eu já comentei um pouco com vocês, ela é uma preparação expressa, intensiva. A gente vai pegar 5 semanas, 5 aulões, e a gente vai trabalhar em cima desses 5 aulões todas as matérias, as 5 matérias que são cobradas na banca da ANAC para piloto privado. Então a gente vai começar a primeira aula com teoria de voo, né? Então a gente vai já dando a introdução de teoria de voo no dia 24 de janeiro, então começando no dia 24 de janeiro, e aí uma aula por semana a gente vai pegar todas as matérias do curso de piloto privado. A ideia é que em uma semana a gente trabalhe cada matéria. Então na primeira semana que a gente vai trabalhar a teoria de voo, o pessoal vai entrar, vai ter uma aula ao vivo, então um aulão ao vivo, onde eu vou passar por toda a matéria e a gente vai trabalhar em cima de questões de simulados. Então a gente pega as questões que já foram cobradas na ANAC, no passado da ANAC, e a gente vai trabalhar em cima dessas questões, ou seja, questões reais. Então vou dar alguns exemplos ali de pegadinhas, coisas que são difíceis às vezes de entender quando a gente vai fazer a prova a primeira vez. E aí é mais fácil da gente trabalhar em cima dessas questões e esclarecer esses pontos todos para vocês, né? O pessoal está entrando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui também já nos comentários. Eu vou respondendo umas perguntas, pessoal, que já chegou bastante coisa. Bastante pergunta quando eu abri a caixinha de perguntas, por isso que eu resolvi abrir essa live, porque muitas perguntas já chegaram, então falei, melhor abrir uma live e esclarecer todo mundo, já que tem, olha, saudações da Angola, um abração aí pessoal da Angola aí também. Eu vou respondendo algumas perguntas que já surgiram aqui naquelas caixinhas de perguntas, e se vocês tiverem algumas dúvidas também, vocês podem deixar aqui nos comentários, né? Pois é, o Oswaldo está falando aqui que por ser gago não foi possível ser piloto. Oswaldo, eu conheço 3 pilotos gagos e um deles é muito, muito gago. Eu não acho que isso seja um impedimento, não. Eu conheço 3 e um deles, inclusive, bastante, bem forte mesmo. E é piloto de linha aérea, inclusive. Bom, seguinte, a gente tem bastante pergunta a respeito de idade. Muita gente perguntou qual a idade mínima, né, para ser piloto privado. São 2 coisas diferentes, tá? Uma coisa é a prova teórica da ANAC, outra coisa é hora de voo, aeroclube, escola de aviação, aulas práticas. Então, primeira coisa, para a prova teórica da ANAC, ele não dá nenhum limite de idade. Porém, quando você vai para o aeroclube, para a escola de aviação, fazer as suas horas de voo, você tem que ter no mínimo 16 anos, tá? No mínimo 16 anos, segundo o RBH 61.59, parágrafo 59. Se vocês quiserem conferir lá no site da ANAC, então 61.59, ele esclarece direitinho. 16 anos, idade mínima, com autorização dos pais ou responsável, ou, claro, acima de 18 anos, sem autorização. E aí pode fazer as aulas práticas, né? Quanto à escolaridade, porque daí muita gente perguntou também, então se não tem limite de idade, é possível, então, com qual escolaridade? Também, no mesmo capítulo do RBH, você tem o esclarecimento que você precisa estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Então, não precisa ter concluído ainda, mas deve estar cursando. Tá? Se estiver parado de estudar, aí tem que retomar os estudos, porque senão não pode ter uma licença, que eles chamam de licença de piloto-aluno. Então, você já tem uma licença de piloto-aluno para fazer as horas de voo no aeroclube, e para ter essa licença é preciso então ter ao menos a inscrição, ao menos estar matriculado cursando o ensino médio, ou claro, concluído o ensino médio, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, outra coisa que muita gente está com dúvida a respeito dos horários, né? Teve gente que me perguntou o seguinte: bom, as aulas serão ao vivo e eu trabalho à noite, as aulas são à noite. Tem como acompanhar o curso? E sim, pessoal, tem como acompanhar o curso, porque as aulas são ao vivo,
nas sextas-feiras à noite, a partir de 20h30 no horário de Brasília, mas as aulas ficam gravadas e ficam disponibilizadas na plataforma. Então, quando você tiver acesso à plataforma, que é essa aqui atrás, né? Eu consigo até colocar ela aqui para vocês, ó. Para quem já está matriculado no curso, vai ter acesso a esta plataforma e aí você tem lá todas as aulas por módulo gravadas. Então vocês conseguem acessar e assistir as aulas. Assim que elas terminarem, elas já vão para a plataforma e aí vocês podem assistir quantas vezes quiserem e tirar todas as suas dúvidas. E lá também, depois da aula ao vivo, toda aquela semana, como eu falei, é uma semana por matéria. Então durante toda aquela semana você vai ter para assistir o vídeo de novo, resolver simulados e colocar suas questões ali na plataforma e eu vou estar respondendo todo mundo, fazendo outros vídeos, gravando alguns vídeos para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Então vou concentrar ali as questões que são iguais, vou responder em vídeos ali para vocês durante essa semana daquela matéria, né? E aí na próxima semana a gente passa para outra matéria e assim por 5 semanas até você estar prontinho para prestar a prova da ANAC de piloto privado. Muita gente perguntou também quais são as datas das provas da ANAC. A prova da ANAC é você quem marca, então quando você terminar o curso, você consegue já acessar o site da ANAC, ele vai te direcionar para a FGV, que é quem aplica as provas de piloto privado, e aí lá é só você fazer o seu cadastro e escolher uma data. Então eles têm, essa prova ela acontece sempre, você consegue escolher lá quando tem a disponibilidade da prova. A prova é presencial lá na ANAC, então eles têm espalhadas pelo Brasil inteiro, então você consegue acessar, uma vez dentro do site da FGV, você consegue acessar o calendário e escolher a data para a sua prova. Então a ideia desse nosso curso, desses 5 aulões, é que ao término desses 5 aulões, você consiga já acessar e marcar sua prova logo, porque a informação está toda fresca na cabeça, né? Por isso que essa é a vantagem de você fazer tudo em 5 aulas, né? Você tem todos os assuntos muito frescos na cabeça e aí fica fácil para marcar a sua prova teórica. Outra coisa que me perguntaram é o seguinte, né? Se em 5 semanas a gente consegue abordar todos os assuntos. E sim, como eu falei, são 5 semanas, uma semana por matéria. Então a gente começa com teoria de voo, depois, na outra semana, a gente vai falar de conhecimentos técnicos de aeronaves, na outra semana a gente vai falar de meteorologia, depois a gente vai falar de navegação aérea e, por último, regulamentos de tráfego aéreo. Então são essas 5 matérias que são cobradas na ANAC. E aí, muito obrigado aí ao Dr. José Luiz Lauro Júnior por a didática e informação. Muito obrigado. E aí a gente vai, então, essas 5 matérias a gente vai trabalhar nestas semanas e são as matérias que são cobradas na prova da ANAC, né? Como eu falei, este curso, este intensivão é justamente para a gente focar naquilo que é cobrado. Então a gente vai em cima do que a ANAC cobra, né? Claro, a gente consegue, durante o aulão, abordar o assunto para que você tenha um conhecimento geral do assunto, mas o foco está naquilo que é cobrado pela ANAC. Tá? A gente vai em cima justamente daquilo que a ANAC cobra para você ser aprovado. Essa é a ideia do curso, trabalhar em cima da sua aprovação. Bom, as aulas elas ficarão gravadas, então, como eu falei, na plataforma, e eu convido todo mundo que estiver participando a, claro, deixar os comentários ali, as questões embaixo de cada vídeo, em cada matéria, para que todo mundo participe. Então um vai ajudando o outro, né? A intenção de cada uma dessas matérias é formar realmente essa comunidade, todo mundo com o mesmo objetivo, vai todo mundo se ajudando. Estou com dúvida em tal ponto, outra pessoa já entra e responde, e a gente vai se conversando. Então, durante toda aquela semana focado, por exemplo, a primeira semana em teoria de voo, a gente vai todo mundo ali conversando, trocando essas figurinhas aí a respeito de teoria de voo, vou respondendo as dúvidas de vocês, gravando outros vídeos, para que a gente termine a semana 1, todo mundo craque, fera em teoria de voo, e a gente possa começar o segundo assunto, conhecimentos técnicos de aeronaves. Então, a gente vai nessa sequência aí trabalhando matéria por matéria, né? Bastante gente também me perguntou se essas licenças são válidas no exterior, né?
existe um acordo entre a ANAC e FAA e EASA que os estudos são válidos, são aceitos. Existem, claro, algumas provas que você vai precisar fazer, não prova teórica, mas mais prova prática, para você validar a sua licença em outro país. Mas tanto a pessoa que fez uma formação no exterior e vai para o Brasil, quanto alguém que tirou a licença de piloto no Brasil e vai para o exterior, existe essa equivalência. Então, a sua licença de piloto no Brasil vai valer lá fora, claro, você fazendo a validação no país que você for. E me perguntaram o seguinte também: assim então que eu tirar a licença de piloto privado, eu posso trabalhar como piloto? Não, para trabalhar como piloto, você precisa ser ao menos piloto comercial, mas não é possível ser piloto comercial sem ser piloto privado. Então, o primeiro passo de qualquer piloto é a prova teórica da ANAC de piloto privado. Não importa o que você vai fazer, se você vai voar o seu próprio avião ou se você vai ser comandante de A380, o primeiro passo é a prova teórica da ANAC de piloto privado. Todo mundo tem que passar por ela. Então, esse é o treinamento de base, né, que todo mundo vai passar para a gente conseguir seguir carreira de piloto. Tenho problema de chiado no ouvido, seria um impeditivo? Problemas médicos, é importante, claro, você consultar no site da ANAC, o RBH 61, que ele fala dos requisitos médicos, né? Isso quem vai determinar é o médico, porque é difícil a gente dizer pode ou não pode por causa da intensidade, do tipo do problema, né? Então, existem, por exemplo, daltônicos que conseguem a licença e um outro grau de daltonismo, que eu não conheço, que aí vai ter mais dificuldade. E aí, no caso de audição, é importante também verificar com a ANAC o que é exigido no CMA, no Certificado Médico Aeronáutico, que deve ser validado sempre. Então, é importante verificar qual é o tipo de limitação que é aceita, né? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas por aqui. Quanto tempo a gente vai ter acesso ao curso? Olha, o acesso ao curso ele é por 60 dias. Tá? Qual a ideia de ter 60 dias? É justamente para que a gente tenha foco total para ser aprovado na ANAC. Você quer passar rápido, não quer? Essa é a ideia. Senão a gente fica aqui, estuda aqui, daqui a pouco estuda mais para frente, vou fazer a prova só lá depois. Aí você acaba esquecendo os conteúdos. Então o importante é ter acesso em 60 dias, porque durante esses 60 dias você consegue ver, rever, reforçar, pegar essas 5 matérias bem, né, trabalhar bem nisso, fazer os simulados. Então tem muita questão de simulado que é da banca da FGV e da ANAC. Então se trabalha em cima das questões que já caíram na ANAC, para você ir trabalhando em cima delas, reforçando os estudos, né, vendo como é que é o estilo de questão, e aí sim você consegue marcar a sua prova logo. Por isso que 60 dias, porque mais do que isso aí não faz sentido, você vai acabar esquecendo. Então o ideal é ter esse foco total, né? O José acabou perguntando aqui a respeito do daltonismo, eu respondi, né? Um pouco de daltonismo, já vi também pilotos que têm um pouco de daltonismo e sem problema, como eu falei, isso precisa de um exame médico, né, para a gente entender qual é o grau de daltonismo e o quanto isso é aceito ou não pela ANAC para passar no CMA, né? A gente tem uma outra pergunta aqui, olha, não tenho intenção de ser piloto, mas me interesso muito pela aviação, vale a pena fazer o curso? Com certeza, né? A gente vai estar vendo exatamente tudo aquilo que um piloto privado precisa ver. Então, desde o início até a formação, toda a parte teórica que ele precisa conhecer, você vai estar vendo também. Então, você vai entender toda a parte de teoria de voo. Então, todos os detalhes exatamente do que, por que o avião voa, quais são as reações físicas em cada manobra, como entra ou sai de um parafuso, todas essas questões de teoria de voo, a gente vai trabalhar em cima delas, né? Fator de carga, sustentação, tudo isso a gente vai falar. E, claro, toda a parte de regulamentos, conhecimentos técnicos de aeronaves, que aí não é só a parte de voar, né? O avião voa, mas ele tem muita coisa que não serve para ele voar, mas que não está relacionada diretamente ao voo, mas que faz parte da aeronave. A gente vai trabalhar nisso. Então, conhecimentos técnicos de aeronave, para você que gosta de aviação, mas que não tem intenção de ser piloto, com certeza a gente vai se aprofundar muito nesses assuntos também. Vale a pena
com certeza fazer esse treinamento, ainda mais que ele é curtinho, você não vai precisar cursar aí 9 meses de piloto privado, né? Você vai ver exatamente aquilo que importa, que interessa. Terminei o curso de MMA com especialização em célula e vou prestar ANAC em fevereiro. Boa sorte, vai fundo aí para você prestar sua banca da ANAC. E deixa eu contar uma coisa, hein? Para você que é MMA, mecânico de manutenção de aeronaves, que é o meu caso, eu fui mecânico de manutenção de aeronave por 14 anos, né, com as minhas 3 licenças. Quando você tem a licença de célula, que é no seu caso aqui, que você colocou que fez a licença de célula, quando você vai prestar piloto privado, você está isento da matéria de conhecimentos técnicos de aeronaves. Então você vai prestar somente teoria de voo, meteorologia, navegação e regulamentos. Então você não precisa fazer conhecimentos técnicos de aeronave, desde que aprovado na banca da ANAC de célula. Tá? Então essa é uma interessante. O que mais que tem aqui? Do CMA, falei sim do CMA, tem que ter o certificado de médico aeronáutico para voar, né? Isso todo piloto, durante a carreira inteira de piloto, tem que fazer periodicamente. Boa noite, tenho visão monocular, é possível passar? Olha, é possível, isso está no RBHA, mas tem um ponto interessante. Também o médico precisa avaliar. Visão monocular, tem muita gente que consegue passar nas provas, nos testes. Visão monocular é um tópico específico que a gente encontra no site da ANAC. Por quê? Porque ele fala que se você conseguir mostrar que você tem noções de profundidade, mesmo com visão monocular, você é aprovado no CMA. Você passa na condição médica com visão monocular sem problemas. O que mais? Depois de aprovado, é só ir fazer as horas no aeroclube? Depois de aprovado, claro, você vai se inscrever num aeroclube, numa escola de aviação e vai fazer as horas. E olha, para quem for da região do sudeste do país, ainda vai ter um desconto em horas de voo que eu vou fornecer para vocês. Hein? Então, 5% de desconto em horas de voo, uma determinada escola. E para quem estiver cursando, então fazendo esse curso comigo, vai ter 5% de desconto em horas de voo. Para vocês terem uma ideia, 5% de desconto no pacote de 10 horas de voo já é um desconto maior do que o próprio valor do treinamento, né, do que o próprio valor deste curso. Então vale muito a pena para quem tiver matriculado nas 5 matérias, vai ter ali um bônus no final de 5% de desconto para voar. O que mais tem aqui de perguntas? Estou cursando supletivo. Posso fazer? Se o supletivo é no ensino médio, sim, você vai poder fazer as horas de voo, desde que matriculado, mesmo em supletivo, também é aceito pela ANAC. A ANAC deixa isso claro também, tá? Então, para quem não concluiu o ensino médio e está correndo atrás depois, não tem problema nenhum. Desde que esteja matriculado, não precisa nem ter concluído. Basta estar matriculado e vai poder fazer as horas de voo mesmo sem ter concluído o ensino médio, tá? Sem problemas. Lauro, tenho 46 anos, é muito tarde para começar? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Faz uns 15 dias, mais ou menos, eu estava conversando com um copiloto de uma grande companhia aérea. A companhia aérea eu posso falar, da Latam, é um copiloto da Latam, e eu só não vou falar o nome dele, porque como eu não pedi autorização dele para contar, mas eu estava conversando com ele tem 56 anos e ele me escreveu para falar o seguinte, que há 10 anos ele decidiu mudar de vida. Ele era arquiteto e começou a estudar para ser piloto privado aos 46 anos de idade. Né? Ele tirou as licenças de piloto privado, depois fez piloto comercial, multimotor, IFR e tal, e entrou na carreira de piloto. E aos 49 ele foi admitido como copiloto na companhia aérea, e aos 53 ele estava voando na Internacional. Então ele está há 3 anos copiloto de A330 voando internacional, com 56 anos, e começou como piloto aos 46. Ele me escreveu justamente para dizer que foi a melhor coisa que ele tinha feito, tomado essa decisão. Então,
46 anos, a gente tem exemplo prático aí, então, de que não é tarde, né? Existe muita gente sendo contratada aí com essa idade. Perguntando das matérias, eu falei, a gente sim vai falar de todas as matérias. Posso fazer o piloto comercial antes de ter terminado o PP prático? O teórico de piloto comercial, sim, você pode fazer, mas o prático não, né? E as horas você vai ter que ter concluído, ter tirado a sua licença de PP. Em relação à idade, né? Se com 16 anos pode, eu já falei aqui, pode com 16 anos, a partir de 16 anos, o voo solo somente que você vai ter que ter 18, né? Tem gente falando da idade? Pode sim, mesmo passando da idade. O que mais? Do início, escolaridade, falamos aqui das aulas gravadas também, as aulas sim ficarão gravadas. Posso começar aqui, posso começar com 16, posso começar a voar e registrar a hora e solar com 18? Exato, foi o que eu falei, você pode sim, pode começar a voar com 16 anos e pode solar aos 18. Tem gente que voa com 16 e aí fica voando com um instrutor, mesmo estando apto para solar, mas até completar 18 e depois de 18 anos completos, aí você pode solar. Então sim, pode sim voar com 16, sem problema nenhum. Um grande abraço para São Luís do Maranhão. O pessoal está pedindo um abraço aí, um abraço para São Luís. Não sei se eu estou perdendo alguma pergunta aqui, que vai passando rápido. Só quer saber se é em inglês também. Se é em inglês? O treinamento todo ele é em português. Teve gente até que perguntou para mim, precisa falar inglês? Não precisa falar inglês, tá? Existem alguns termos que a gente usa em inglês, mas aí durante o curso eu vou sempre explicando o que é, mas é porque a ANAC cobra assim na prova, mas não tem nenhuma pergunta em inglês, não precisa falar inglês, tá? Então pode sim, pode fazer o curso sem falar inglês. Com 66 anos de idade eu posso lançar novos voos, tipo iniciar do zero? Pode. Eu acho que para a carreira comercial talvez aí fique um pouco mais difícil, mas para carreira de piloto privado, ou não é carreira, na verdade, né? Para ser piloto privado, não tem problema nenhum, pode, e a ANAC não tem limite de idade para piloto privado, tá? Não tem problema nenhum, pode fazer sim. Opa, acabei escrevendo, fui passar as mensagens aqui. Tinha uma pergunta que eu perdi aqui, eu acho, mas... você pode fazer o CMA antes do processo. Você pode fazer o CMA, sim, não tem problema nenhum, pode fazer ele antes, tem que marcar na ANAC, tá? Tem que registrar, o exame médico não é feito com qualquer médico, é preciso que seja um médico homologado pela ANAC, então toda a inscrição é feita pela ANAC, é possível sim. Tem gostado do que faz, né, para ter um tempinho ainda para live com essa rotina toda? Pois é, e olha, eu vou te falar, viu, eu tô muito focado nessa turma aí, bastante focado mesmo para a gente conseguir, todo mundo que já se matriculou, para a gente conseguir juntos passar todo mundo nessa prova aí, então tô muito focado. Mais uma pergunta de novo, né? Com 16, posso registrar a hora e com 18 faço a banca e solo? É isso? É isso. Você pode sim fazer a prova teórica com 16, receber a sua licença de piloto aluno com 16, fazer suas horas de voo com 16. Agora, para voar solo e para fazer o seu cheque
de piloto privado, aí precisa ter 18 anos. Então você pode sim fazer o processo todo durante 16, 17 e aí com 18 fazer a prova, o cheque. Isso é uma coisa importante que perguntaram para mim, eu respondi nas caixinhas de perguntas, tá? Lauro, tem limite, depois que eu passei na prova teórica, tem limite de prazo para passar na prova prática? Não tem mais. Então todo mundo que pesquisa isso no Google vai acabar se confundindo, porque tem muita coisa antiga que aparece no Google. Mas desde 2016 que a ANAC mudou essa regra. Então, a partir de julho de 2016, não há mais limite de tempo para você fazer a sua prova, o seu cheque de piloto privado, tá? Tirou a sua licença, passou na prova teórica, você tem aí o tempo que for necessário para você checar. Então, mesmo que você começar com 16 anos, não tem problema nenhum. Tem todo o tempo aí para você fazer as suas horas e checar quando você já tiver completado 18 anos de idade. Olha, é muito difícil falar de gastos, tá? Quanto eu gastaria aproximadamente desde o início da carreira. É difícil por quê? Porque depende da sua evolução. Então não existe assim, olha, com X horas eu checo. Não, você precisa cumprir os requisitos. Então precisa ter voo de alta e de baixa velocidade, STOL 1, 2 e 3, tantos pousos, tantas decolagens, tantos tipos de navegação. Então você tem que cumprir os requisitos e aí você vai passando, o seu instrutor vai dizendo se você está apto ou não. Além disso, existem vários tipos de equipamentos diferentes. Então você consegue voar desde um Paulistinha até aeronaves ultramodernas aprovadas para PP. E aí, claro, o preço da hora de voo vai mudar também. Então é muito, muito variável e além disso, varia muito de estado para estado, de cidade para cidade. É difícil a gente falar de valores para a formação de piloto, tá? É melhor você entrar em contato com o aeroclube mais próximo, né? E perguntar para eles, né? Que mais? Acho que respondemos todas as perguntas. Pessoal, olha, o link, para quem está interessado, né, para quem não sabe onde encontrar o link, eu vou colocar agora um stories, depois já com o link de onde se matricular nesse curso. As matrículas, elas vão estar abertas até quarta-feira, dia 22, tá? Depois de quarta-feira, dia 22, a gente encerra porque dia 24 começa a turma e aí eu vou focar nessa turma, então não dá para entrar depois, tá? Então, dia 22 encerra e aí eu trabalho em cima dessa turma. Então, para quem quiser mais informações e onde se inscrever nesses aulões, eu vou, assim que eu terminar essa live, vou gravar um stories e lá eu vou colocar o link direitinho para vocês. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo aí que participou dessa live. Vejo vocês nesse treinamento que começa sexta-feira, dia 24 de janeiro. Esse é o ano que você vai realizar o teu sonho de ser piloto. Eu vou ajudar você. Grande abraço. Até a próxima. Como é que eu encerro aqui?